Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia, mais um devocional. Como é bom ter você aqui comigo. Eu sou o pastor Juan, uma alegria muito grande participar desse momento tão especial. O texto de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, e nós vamos conversar a respeito de Eliseu. O texto diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou. Queimou os equipamentos de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Deus manda Elias procurar Eliseu para que Eliseu fosse o seu auxiliar. Em obediência, Elias vai ao encontro de Eliseu, lança sua capa, convida Eliseu, e o mais interessante é a postura de Eliseu. Eliseu poderia ter dito apenas um sim. Eliseu poderia ter combinado uma data para iniciar o seu ministério como auxiliar. Mas ao invés disso, o texto nos mostra que Eliseu pega tudo o que ele tem e ele queima, ele destrói, ele dá ao povo. E com essa atitude, Eliseu está demonstrando para Deus que o seu sim significa numa vida sem arrependimento, que o seu sim significa numa vida onde só existe o plano A, não existe o plano B, não existe o e se falhar, e se não acontecer, e se der errado, não existe o plano B. Quando Eliseu quebra lá os seus carros de bois, quando ele coloca fogo em tudo, quando ele distribui a carne, ele distribui os alimentos, ele está dizendo: olha, eu nunca mais vou voltar a viver essa vida. A partir de hoje eu vou viver para todo sempre para o Senhor. O nível de entrega de Eliseu nos impressiona, porque ele vive de fato um all-in, uma vida de total entrega. E não só aqui quando ele aceita o seu chamado, mas também na transição da liderança, quando ele fala: olha, eu quero a porção dobrada. Eliseu era um homem com fome, com sede da presença de Deus, ele queria servir mais a Deus, e Elias fala: olha, se você me ver subindo, então você vai receber a porção dobrada. Nós podemos entender isso como um chamamento de Elias para Eliseu, para que Eliseu pudesse potencializar o ministério de Elias, e que se ele potencializasse vendo Elias crescendo, vendo Elias subindo, então ele também receberia a porção dobrada e poderia viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Nós olhamos para alguns homens na Bíblia, como Eliseu, que recebeu a porção dobrada, e muitas vezes nós pensamos que isso é sorte, que isso é porque Deus gostava dele. Sabe, quando nós olhamos para Davi, mas Davi, por exemplo, ele tomou a decisão de construir uma casa para Deus, de trazer a arca de volta, de honrar o Senhor. Ele fala: olha, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Ele oferece a Deus algo que lhe custou. E aí quando você vê a bênção de Deus sobre Davi, você fala: é sorte. Mas quando nós olhamos para homens e mulheres na Bíblia, nós percebemos que não é sorte, não é que Deus gosta mais. A questão é o princípio da honra, é o princípio da entrega. E muitas vezes nós queremos receber o que eles receberam sem fazer o que eles fizeram. Quantos de nós temos nos entregado ao Senhor sem ressalvas, sem plano B, sem o e se? Quantos de nós temos honrado ao Senhor como Davi honrou? Que hoje nós possamos nos entregar ao chamado dele para as nossas vidas, sem plano B, sem plano C, sem ressalvas, sem o e se, sem querer voltar à vida anterior. Que nós possamos nos entregar de fato por completo, vivendo o all-in e desfrutando da provisão e do cuidado de Deus com a vida da gente. Vamos orar? Pai, nos ajuda a confiar como Eliseu confiou. Nos ajude a nos entregarmos como Eliseu se entregou. Nos ajude a te honrar, Deus, como esses homens te honraram. Nos ajude, Deus, a sermos homens consagrados, cheios da tua presença. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que inclusive tudo isso, a nossa entrega, a nossa honra, seja desprovida, Deus, de uma retribuição, que não seja por interesse, mas que seja de coração. Nós sabemos que o Senhor retribui porque o Senhor é bom, é fiel, e o seu caráter não falha e nem vacila, mas que não seja essa a nossa motivação, que a nossa motivação seja pura, seja genuína, e em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor, recebe, porque é de coração, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.